frente para mim. Peraí. Põe lá na frentão lá. Assim? Vamos fazer uma baguncinha aqui. Isso. Traz a pedra, traz o balde. Ai, de novo! Você é fominha, você veio de manhã? Aqui. Isso, segura aqui pra mim. Deixa o cimento. O que é isso aqui? Põe aqui no meio. Hã? Uma pedra e um tapete e areia. Bom, vocês estão enxergando bem. É isso mesmo. Deixa eu colocar essa pedra aqui assim, ó. Dá para enxergar melhor? Rapaz, é pesado com a mão, não dá não. Tá. Gente, vocês estão bem? Quem está feliz de estar aqui? Aleluia! Glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Amém. Com muita alegria. Estava com saudade de vocês, de poder ministrar aqui para vocês. A gente está numa série que chama Série Discípulos. Sim ou não? E nessa série a gente está falando sobre alguns personagens da Bíblia que conviveram com Jesus ali, que caminharam com Jesus. Quem lembra aqui de algum desses personagens que a gente falou? Fala aí. Pedro não. João. Quem lembra dos gafanhotos aqui? João Batista. João, apóstolo amado. Mateus? Falou de Mateus? Quem mais? Pedro? De manhã não vale. Hoje a gente vai falar sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. Quem conhece um pouco da história de Pedro? Quem veio de manhã não vale. Quem conhece um pouco da história de Pedro? Hoje a gente vai falar um pouco da história de Pedro. Porque Pedro, ele era um homem inseguro, ele era um homem antes de conhecer Jesus, cheio de dificuldades, de problemas. E é por isso que eu trouxe aqui isso que vocês estão vendo. O que é isso aqui mesmo? O que é aquilo ali? Uma pedra e um monte de areia. O que acontece com a areia? Qual que é a diferença da areia para a pedra? A areia é algo inconstante. Você move ela do jeito que você quiser, faz um buraco, faz um castelinho. Sim ou não? A areia é inconstante. Mas e a pedra? Ó. Dá para eu fazer da pedra um buraco aqui? A mão? A pedra, ela é firme, né? É uma rocha, um pedaço de rocha essa pedra. E Pedro, ele tem uma história parecida com isso aqui. Antes dele conhecer Jesus, ele era como a areia. Ele era inconstante. Ele tinha as suas dificuldades, as suas necessidades. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele pôde se tornar Pedro, uma rocha. Curioso que a gente vai aprender que Pedro, ele tinha um nome antes de encontrar Jesus. E Jesus, ele muda o nome dele. E isso tudo por conta de um propósito. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 5. Lucas 5, a partir do verso 4. Se você puder, e eu sei que você pode, você vai ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus agora. Vamos lá, fiquem de pé. Lucas 5, a partir do verso 4. Fiquem de pé para a gente ler, todos de pé, todos de pé, todos. Vamos? De pé para a gente ler a palavra. Lucas
Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 4, diz assim: E quando terminou de falar a Simão, Jesus estava falando aqui, presta atenção, Jesus estava falando com Pedro. Simão era o nome de Pedro antes. E quando Jesus terminou de falar, ele disse a Simão: Simão, vai para o fundo e pega o seu barco, vai para o fundo e lança as redes para você fazer um arrastão. E Simão respondeu para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada nós apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes. E a rede se rompia, e eles acenavam aos seus companheiros que estavam do outro barco para que vierem ajudá-los. E eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E na sequência o texto diz assim: Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Repete comigo: eu serei pescador de homens. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, assim como aconteceu lá em Gênesis, a Tua palavra, ela criou todas as coisas. Por meio da Tua palavra, Senhor, os céus se movem, as coisas acontecem, as coisas se movimentam, Senhor. E nós declaramos, Pai, a Tua palavra que está sendo liberada nessa noite aqui. E nós clamamos, Senhor, que essa palavra, ela venha movimentar agora, Senhor, os nossos corações. Ela venha movimentar, Senhor, as nossas vidas. A vida de cada linker aqui, Senhor, ela esteja debaixo da Tua palavra, e o Senhor faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí? Glória a Deus, bem forte. Então pode se sentar. Aleluia. Bom, então quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. Seu nome não era Pedro, seu nome era Simão, né? E ele, um pecador, um trabalhador simples ali daquela época, né? Onde tinham muitos que viviam da pesca. Pedro, ele era um deles, e ele tinha algumas características. Ele tinha algumas características. Ele tinha um jeito de ser. Ele era uma pessoa comum. E a gente percebe algumas dessas características quando a gente se aprofunda no estudo da vida de Pedro. A gente percebe algumas coisas que ele era. Então, uma das coisas que Pedro era, ele era intenso. Repete comigo: Pedro era intenso. Pedro, na sua intensidade, quando ele amava para valer. Ele amava com muita intensidade. Quando ele fazia algo com muita intensidade. Mas também quando Pedro errava, ele errava feio. Porque ele era intenso. Tudo que ele fazia com muita força, ele fazia com muita garra, com muita vontade. Pedro era intenso. Outra característica que a gente percebe de Pedro também, que Pedro, ele era um líder por natureza. Com naturalidade, naturalmente, Pedro, ele assumia uma posição de liderança à frente daquilo que ele estava. Quando Pedro estava reunido ali com algumas pessoas, em algumas circunstâncias, as pessoas chegavam para ele e falavam: Pedro, resolve isso aqui para a gente. Pedro, vai lá, a gente está com esse problema, vai lá, ajuda a gente. E Pedro, naturalmente, ele se colocava à frente
de algumas circunstâncias, porque ele era um líder por natureza. Isso tinha dentro dele, fazia parte dele. Repete comigo: Pedro era líder por natureza. Não. Você vai repetir mais forte. Pedro era líder por natureza. Isso. Mostra que você está acordado. Em nome de Jesus. Outra coisa que Pedro era muito sincero. Repete comigo: Pedro era sincero. E existe alguns pontos positivos de você ser sincero. Sim ou não? Mas também existem pontos negativos. Às vezes a sua sinceridade, ela incomoda. Você vai dar a sua opinião em algumas circunstâncias, em alguma área, só que de repente ninguém pediu sua opinião. E aí você, com aquela sua opinião sincera, você fere pessoas, você magoa pessoas. Pedro, ele era sincero. A sinceridade de Pedro fazia com que ele não escondesse as suas inseguranças, as suas falhas. Quando ele errava, ele levantava a mão e falava: eu acho que o que eu fiz não foi legal. Então, Pedro era sincero. Agora, com todas as características que Pedro tinha, sejam elas boas ou ruins, Pedro viveu dias incríveis caminhando ao lado de Jesus. Pedro, com todas as suas características, sejam elas boas ou ruins, ele foi alguém que foi amigo de Jesus. Pedro, ele, apesar da sua inconstância no início, apesar dos defeitos que ele tinha no início, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele passou a ser um trabalho em progresso. Ele passou a ser alguém que começou a evoluir, que começou a avançar. Ele não era alguém que estava pronto. Quando Jesus escolheu a Pedro, ele não escolheu Pedro porque Pedro estava pronto. Não. Ele escolheu a Pedro porque ele sabia que Pedro poderia ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais apaixonada por Jesus, uma pessoa que pudesse entregar. Tanto é que, como a gente viu acima, Pedro, quando ele conheceu Jesus, o nome dele era como? Simão. E Simão significa aquele que ouve. Repete comigo: Simão significa aquele que ouve. E Pedro, o que significa? Pedro significa pedra, rocha, fragmento de rocha, pequena rocha. Então, alguém que era inconstante como areia, maleável, inseguro, Jesus estava dizendo: Pedro, eu quero fazer de você alguém firme, alguém sólido como uma rocha. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então, o que acontece? Hoje nós vamos conhecer 5 atitudes de Pedro que vão nos ensinar a ser amigo de Jesus, que vão nos ensinar a sair de uma posição de inconstância para ir para uma posição de rocha, de firmeza, de constância, alguém firmes em Deus. São 5 atitudes de Pedro que vão nos ensinar a sermos meninos, meninas, linkers, cheios da graça, da unção e da autoridade do Senhor. Amém? Amém? Quantos aqui querem ser moldados pelo Senhor? Quantos aqui querem sair de uma figura de inconstância para ir com uma figura de rocha do Senhor? Quantos aqui desejam ser? Então, vamos aprender com Pedro sobre essas 5
atitudes que ele teve. Amém? Então a primeira atitude de Pedro, que Pedro fez, a primeira coisa que Pedro fez foi: Pedro ouviu. Repete comigo: Pedro ouviu. Não. Mais forte. Pedro ouviu. Não precisa machucar a garganta, mas pode ser mais forte. Pedro ouviu. Pedro ouviu. Nesse texto que a gente leu em Lucas 5:11, ele conta a história da pesca. Por que Pedro ouviu? O que Pedro ouviu? Pedro, a Bíblia fala que Pedro, ele tinha acabado de trabalhar, ele tinha encerrado o seu expediente de trabalho, e ele já estava encerrando, já estava lavando as redes, já estava guardando o seu barco ali. E de repente, Jesus aparece na praia. E Jesus, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando, tinha uma multidão acompanhando Jesus. As pessoas estavam seguindo Jesus, ouvindo Jesus, querendo conhecer sobre Jesus, o que ele tinha para ensinar. E de repente ele vê aquela multidão na praia seguindo Jesus. E aquele Jesus, aquele homem que estava ensinando, ele chega próximo de Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. Ô Pedro, posso usar? Não falou Pedro, né? Posso usar o seu barco aqui para eu continuar a ensinar para a multidão? E Pedro ofereceu o barco e Jesus pregou. E a Bíblia fala que quando Jesus terminou de ensinar o que ele tinha para ensinar para o povo, Jesus, ele volta para Pedro e fala: Pedro, Simão, né? Simão, lança a rede de novo, volta para o mar. Vai lá, lança a rede. Joga suas redes, você vai fazer um arrastão aí. E o que Pedro respondeu? Ah, Jesus, eu trabalhei a noite inteira. Eu sou pescador, faço isso há tanto tempo. O mar tá legal. Mas, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sim ou não? Ou seja, Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus. E aí, quando Pedro ouve a palavra de Jesus, ele vai, pega o barco dele, volta para o mar, lança a rede. E o que acontece? Ele pega a maior pesca que ele já tinha pego na vida dele. Muitos e muitos peixes. Ele começa a puxar a rede e ele começa a não dar conta. O barco dele começa a balançar e ele fala: meu, e agora? Não dá, não vou dar conta. E aí ele acena para os amigos dele: ei, vem cá, me ajuda, a rede está estourando aqui, vem, traz seu barco, vamos. E aí o pessoal chega com o barco para ajudar Pedro e pega aquele monte de peixe e coloca num barco e coloca no outro. E a Bíblia fala que os dois barcos estavam a ponto de afundarem, de tanto peixe que tinha. Pedro, no seu primeiro encontro com Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele recebeu a palavra de Jesus. E o que nós aprendemos aqui? Jesus, ele quer falar com você também. Onde Pedro estava quando Jesus falou com ele? Estava trabalhando. Pedro estava na correria do seu dia a dia. Pedro estava ali para cima e para baixo, já estava finalizando o seu serviço, estava correndo na correria. E Jesus falou com Pedro. O que nós aprendemos com isso? Jesus, ele deseja falar com você também. Lá na correria do seu dia, lá na sua escola, onde quer que você esteja. Ah, mas eu preciso estudar para a prova. Ah, mas eu preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso ir para o curso, não sei o quê. Jesus, ele quer falar com você no seu dia a dia. Ele deseja falar contigo. E qual que é a nossa posição? A gente tem que fazer como Pedro. A gente tem que ouvir. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Qual que é a palavra que o Senhor tem? O que o Senhor deseja falar comigo? Pare para ouvir Jesus. Pare para ouvir Jesus.
porque o que Ele quer falar na sua vida, o que Ele quer falar para você sobre a sua vida, pode mudar a sua história. De repente você está prestes a acontecer como aconteceu com Pedro na sua vida, a de repente receber uma bênção extraordinária de Deus, mas você está assim para Jesus, com os ouvidos fechados. Jesus quer falar com você onde você estiver. Amém? Então a primeira atitude de Pedro ouviu. A segunda atitude de Pedro, que nós aprendemos lendo a palavra, Pedro agiu. Repete comigo, Pedro agiu. Lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, a Bíblia fala sobre um acontecimento que teve. Pedro já estava caminhando com Jesus. Pedro já tinha ouvido a voz de Jesus, e ele já estava andando com Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus, e ele já estava reunido com seus apóstolos. Eles estavam reunidos com Jesus ali em terra firme, e Jesus falou para eles: gente, vai embora, vai, vaza, vai vocês na frente, eu vou ficar um pouco aqui ainda orando. Pega o barco e atravessa para o outro lado, eu encontro com vocês lá. E aí os discípulos: tá bom, Jesus está mandando, vamos. E aí os discípulos subiram no barco, Jesus ficou na praia, ficou lá orando. E aí a Bíblia fala que o que aconteceu? No meio do mar, já era noite, já era de madrugada. De repente, os discípulos todos no barco reunidos, ali juntos, de repente eles veem algo estranho vindo sobre as águas. E aí eles olharam: sobre as águas, é um fantasma, socorro, o fantasma está vindo em direção ao barco aqui. Os discípulos ficaram com medo, porque imagina, você está dentro de um barco, tudo escuro, de repente vem algo andando em cima da água, você fala: meu, o que é isso? Eles ficaram com medo. E aí Jesus falou assim, era Jesus que estava indo lá, olha só. E aí Jesus falou: sou eu, calma, seus medrosos, sou eu, Jesus. E aí o que Pedro fez? Pedro, a gente viu que uma das características de Pedro era de líder, sim ou não? Pedro foi o único que levantou no meio dos discípulos lá e falou: Jesus, é você? Se for você, então me manda eu ir andando até aí. Manda que eu vá, que eu vou até aí encontrar contigo. Olha só a liderança de Pedro. Pedro, ele ouviu, mas aqui Pedro agiu: eu vou até você. E aí o que a Bíblia fala? Que Pedro saiu do barco e Pedro começou a caminhar em direção a Jesus. Pedro agiu, Pedro foi até Jesus. E Pedro é o único dos discípulos, dos apóstolos, que pode falar: eu caminhei sobre as águas com Jesus. A gente conhece a história toda, a gente sabe que Pedro, embora ele tenha afundado, Jesus tenha salvo ele depois, ele foi o único que caminhou sobre as águas. Ele teve uma experiência sobrenatural, porque ele decidiu agir, ele decidiu ir. E o que é mais interessante nessa passagem, dessa palavra, é que ele foi baseado na palavra que Jesus tinha liberado para ele. E qual era? Pedro, vem. Pedro, vem. E pela fé, o que Pedro fez? Pedro foi. Pedro agiu pela fé. Não foi simplesmente uma emoção na hora, mas Pedro, ele foi pela fé. E é pela fé que a gente precisa agir também. Assim como Pedro agiu pela fé, você precisa agir pela fé. Quando você tiver uma situação ruim, de repente ruim na sua casa, quando você tiver uma
situação complicada, você vai agir pela fé. De repente você está em casa e tem uma briga acontecendo, sei lá, de repente seu irmão, de repente seus pais. O que você vai fazer? Você pode se levantar e pela fé você colocar as mãos na cabeça dos seus pais e falar: cesse agora toda briga, toda confusão, em nome de Jesus. Pela fé você pode agir também. Pela fé, um amigo seu na escola está com uma dificuldade, está com uma necessidade. Eu quebrei o pé aqui, ó. Você pode orar por mim? Você vai falar: eu posso orar por você, porque Jesus, a palavra de Deus fala que Ele cura os enfermos. E agora eu vou orar em nome de Jesus. Pela fé eu vou agir e você vai ser curado. É pela fé. Pedro agiu e nós precisamos agir também. Um amigo seu precisando de uma palavra de conforto, o que você vai fazer? Pela fé, você vai levar a palavra de Deus sobre ele, você vai levar uma palavra de consolo e você vai declarar a fé sobre a vida dele. Amém? Pedro agiu e nós precisamos agir também. Quem está comigo? Repete comigo. Pedro ouviu. Pedro agiu. E a terceira atitude: Pedro foi mais profundo. Repete comigo. Pedro foi mais profundo. Como assim, Diego? Pedro foi mais profundo. Pedro, ele era intenso, sim ou não? Ele era intenso em tudo que ele fazia. E a partir do momento que ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a caminhar com Jesus de verdade, com intensidade, com toda a sua força. E ele, aprofundando no seu conhecimento de Jesus, conhecendo mais Jesus, quem Jesus era, lá em Mateus 16, conta algo que Pedro viveu. Vamos abrir Mateus 16? Abre sua Bíblia aí, em Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Está escrito assim, ó: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos: gente, o que esse povo, o que essa multidão aqui, o que eles estão falando que eu sou? Eles falam que eu sou o quê? Que eu sou quem? E aí os discípulos responderam para ele: Jesus, a multidão está falando que você é o Elias, é como o profeta Elias. Outros, Jesus, estão dizendo que você é um profeta. E aí Jesus pegou e falou: tá, legal, eu entendi o que eles estão falando sobre mim. Gente, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Presta atenção aqui. E aí Jesus perguntou para eles: legal, já entendi o que eles estão falando sobre mim, mas e vocês? E vocês que estão caminhando comigo aqui, vocês que já me ouvem há bastante tempo, vocês que são os meus discípulos, vocês que caminharam comigo, que já viram eu realizando milagres, prodígios, maravilhas, o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E a Bíblia fala que Pedro, mais uma vez Pedro, ele se levanta e ele diz assim: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação. Pedro, ele foi tão profundo que só ele, no meio dos discípulos, teve essa revelação mais profunda sobre quem Jesus era. Jesus não era simplesmente um homem que fazia milagres, prodígios e maravilhas, mas Jesus era a expressão do próprio Deus aqui na terra. Jesus era o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pedro, ele teve esse discernimento, ele se aprofundou tanto em conhecer Jesus, que ele soube dizer:
ele teve a revelação de Jesus sobre a vida dele. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra fala que Jesus voltou para Pedro e disse: Pedro, essa revelação que você teve, Pedro, essa revelação que você teve, não foi da carne, não foi do sangue, não foi da carne, não foi do sangue, mas foi pelo Espírito. A revelação, Pedro, que você teve sobre a minha pessoa foi pelo Espírito. E o que isso traz de lição para nós? Nós precisamos ir mais profundo. Assim como Pedro se aprofundou e conheceu quem Jesus era na sua essência, nós precisamos nos aprofundar mais, nós precisamos ir mais profundo em Deus, nós precisamos conhecer mais quem Ele é, nós precisamos buscar mais o Senhor, porque só quando nós o fazemos isso com intensidade, Ele vai se revelar para nós, Ele vai revelar a nós o nosso propósito, aquilo que Ele deseja sobre nós. A Bíblia fala nesse texto aqui que nessa hora Jesus voltou para Pedro e disse: e tu és Pedro, tu és rocha. Pedro, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas você não é inconstante, você não é mais como areia, você é rocha, você é pedra. Quando nós nos aprofundamos em Deus, quando nós mergulhamos mais no Senhor, Ele revela para nós o nosso propósito, Ele mostra para nós quem nós somos, o que Ele deseja sobre nós, e é isso que nós precisamos fazer. Amém? Pode aplaudir o Senhor, mas faça com força. Aleluia! A quarta atitude que nós aprendemos com Pedro é que, como a gente percebeu, Pedro, ele era inconstante, Pedro, ele era instável, e a quarta atitude, que também serve de lição para nós, é: Pedro falhou feio. Repete comigo: Pedro falhou feio. Lá em Lucas 22, a Bíblia fala sobre essa falha que Pedro cometeu. Jesus estava indo para a cruz, sendo crucificado. Os soldados já tinham pegado Jesus para prendê-lo, e ele já estava sendo encaminhado para a cruz. E os homens que estavam à volta ali dele, o que aconteceu? Eles começaram a ver Pedro e falaram: Pedro, ei Pedro, você é amigo desse homem, você estava com ele lá, você caminhava com ele, você também precisa ser condenado. E o que Pedro disse? Não, vocês estão viajando? E aí pela segunda vez, ele passando, caminhando, as pessoas viram: ei, eu conheço você, você andava com ele, você também é um impostor. E Pedro respondeu o quê? Eu nem conheço esse Jesus aí. E a Bíblia fala que Jesus já tinha falado para Pedro: ah, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí, de repente, Pedro nega Jesus pela 3ª vez. E aí o galo canta. E aí Pedro, ele cai em si. Ele se lembra da palavra que Jesus disse para ele. Ele se lembra que ele falou: não, Jesus, eu não vou te negar não, eu vou estar contigo. Mas ele nega Jesus pela 3ª vez. E sabe o que a gente aprende aqui? É que nós também negamos a Jesus. Gente, eu só vou pedir uma gentileza, vamos parar a movimentação no auditório?
Eles estão se distraindo com muita facilidade. O que acontece? O que a gente aprende de lição aqui? Nós também negamos a Jesus com as nossas atitudes. Assim como Pedro errou feio, assim como Pedro cometeu esse erro, falhou feio com Jesus, nós também falhamos. Quando nós mentimos, sabe aquela mentirinha que você conta? Às vezes para o seu pai, para sua mãe, para o seu professor. Você está negando Jesus. Sabe quando você responde com grosseria? Você está negando Jesus. Sabe quando você vem para o culto e fica conversando? Você está negando Jesus. Quando você faz ao contrário daquilo que Jesus gostasse que você fizesse, você está negando Jesus. Você está fazendo como Pedro. E isso nós precisamos aprender. Não podemos fazer como Pedro. Não devemos negar a Jesus. A Bíblia fala que depois disso, depois que Pedro negou Jesus, Jesus morreu, né? Ele foi crucificado, a morte de Jesus aconteceu, demorou depois 3 dias para Jesus ressuscitar, e só depois, quando Jesus ressuscita, que acontece de novo o encontro de Pedro com Jesus. E aí, Pedro, meio encabulado, triste, porque ele negou Jesus. Jesus chega para ele e fala: Pedro, Jesus, olha só, Jesus, ele se aproximou de Pedro novamente, mesmo Pedro tendo o negado. Agora a pergunta que eu faço para você é: será que Pedro, ele ficou triste por ter negado Jesus? Será que Pedro, ele ficou feliz? Eu me safei. Eles queriam me condenar junto com Jesus, porque eles viram que eu seguia Jesus e de repente, sei lá, vai que eles me prendem também. Pedro ficou feliz com isso? Não. Pedro se entristeceu profundamente por ter negado Jesus. Se você, quando nega Jesus, não se entristece, se você, quando nega Jesus com as suas atitudes, com os seus erros, com a sua resposta grosseira, não se entristece depois, algo está de errado, algo está errado com você. Mas a boa notícia que a gente tem é que Jesus, mesmo quando nós o negamos, mesmo quando a gente falhamos, Jesus, ele vem até nós, assim como Jesus foi até Pedro. E aí Jesus, ele chega para Pedro e ele fala: Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Sim, Jesus, eu te amo. Só que Jesus, ele repete a pergunta: Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Sim, Jesus, eu te amo. Mas quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? 3 vezes. Então Jesus repete a pergunta pela 3ª vez. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia fala que Pedro, ele se entristece profundamente, ele se lembra que ele negou Jesus 3 vezes. E a resposta de Pedro é: Jesus, tu sabes que eu te amo, Jesus. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Pedro, ele estava sendo sincero naquele momento, porque ele se lembrou de certa forma ter traído Jesus, e ele fala: Jesus, tu sabes, Jesus, tu sabes que mesmo eu te negando, mesmo eu
fugindo da tua presença, mesmo eu errando, falhando feio como eu errei. Jesus, tu sabes, eu te amo. Eu não queria ter feito isso, Jesus. Eu não queria ter te negado. Por isso, Jesus, tu sabes, eu te amo. Jesus, eu te amo. E aí, qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, eu entendi. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, então vamos continuar a caminhada, vamos continuar a jornada. Eu te chamei para você ser pescador de homens. Então vamos pescar esses homens, vamos apacentar essas ovelhas. Pedro, vem, tá tudo bem, eu conheço o teu coração. E hoje Jesus, ele está perguntando para nós, para cada um de nós aqui: tu me amas? Jesus está perguntando para você agora: tu me amas? E a pergunta que eu faço para você é: qual vai ser a resposta que você vai dar para Deus? Você vai responder o que para Jesus? O que está no seu coração? Qual é a sinceridade? Qual é a sinceridade que você pode expor para Deus? Eu queria fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor, que foi liberada, Senhor, nessa noite. Nós pedimos para que o teu Santo Espírito, Pai, ministre ao coração de cada um aqui, Senhor, conforme a tua bondade, conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor deseja fazer com cada um deles aqui, Senhor. Restaura, Senhor, a vida de cada um. Aqueles, Senhor, que sinceramente, Senhor, no seu coração estão dispostos, Senhor, a pedir perdão, a retornar, Senhor, a responder a Ti: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Senhor, ministra no coração deles, Pai, a Tua graça e a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, se você ao ouvir essa palavra hoje, você encontrou alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, que precisa ser renovada, se você percebeu que você ainda é alguém inconstante como areia, com suas falhas, com seus defeitos, com as suas necessidades, se você chegou aqui hoje se achando como areia, Jesus, ele quer te fortalecer como uma rocha. E se você se sente assim, se você se sente que em algum momento você negou Jesus, se você se sente abalado, se você deseja ser fortalecido, eu queria fazer um convite para você. Vem aqui na frente, nós vamos orar pela vida de cada um de vocês, mas não venha por impulso. Só venha se você realmente deseja ser modificado, ser transformado. Se você olhou para você e falou: ah, Senhor, eu sou inconstante. Ah, Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu amor na minha vida. Pode vir, se você deseja isso, se você deseja um toque especial nessa noite de Jesus, vem aqui, porque Ele deseja fazer na sua vida assim como Ele fez com Pedro. Ele deseja trabalhar na sua vida, Ele deseja tirar toda a instabilidade da sua vida, Ele deseja te equipar, Ele deseja transformar você. Presta atenção, não é um apelo de salvação. Eu não estou chamando você aqui para aceitar Jesus, para receber Jesus, mas eu estou chamando você aqui para receber algo especial da parte de Deus. O Senhor deseja transformar vidas nessa noite. O Senhor deseja fazer de você firme como a rocha. Se você se encontra instável em alguma área, vem receber uma oração. Os voluntários agora, todos nós vamos aqui a orar com cada um deles. Coloque as mãos nos ombros, evite colocar as mãos na cabeça.
Vamos orar. Enquanto o music lidera nós aqui nesse momento de louvor, nós vamos orar por cada um de vocês. Faça a sua oração agora nesse momento. Diga para Ele: Senhor, eu tenho sido instável, eu tenho sido inconstante, Senhor, nisso. Senhor Jesus, me ajuda porque eu não quero te negar mais. Me ajuda, Jesus. Ele está aqui, amém? Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a Tua graça, Senhor. Declaramos, Senhor, a Tua bondade, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Oh, Senhor, cada linker, Senhor, que deseja, Senhor, ser transformado. Cada linker, Senhor, que deseja ser modificado, Senhor. Aqueles, Senhor, que se acham inconstantes. Aqueles, Senhor, que se acham, Senhor, inseguros em alguma atitude, em algumas circunstâncias. Nós clamamos: Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso ajudador. Por isso nós clamamos: Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nessas vidas agora. Senhor, visita o mais profundo do coração deles, Pai. Aquilo, Senhor, que eles necessitam, aquilo, Senhor, que eles precisam. Oh, Deus, age agora. Move, Senhor, no coração deles, Pai. Oh, Senhor, como a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, lá no início de todas as coisas, a Tua palavra, Senhor, ela foi liberada e ela mudou, Senhor, todas as coisas. Por meio da Tua palavra, todas as coisas foram criadas, as coisas se mudaram de lugar. E a Tua palavra, essa mesma palavra que estava lá no início, ela está aqui hoje. E ela vai, e ela penetra os corações, e ela muda as vidas, e ela transforma as vidas, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão dispostos, Pai, todos aqueles, Senhor, que estão com o coração aberto, Pai, ministra na vida deles, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode agradecer ao Senhor por esse momento. Aleluias. Volte para o seu lugar, volte para o seu lugar. Aleluias. Não se disperse ainda, eu tenho mais um convite para fazer essa noite. Volte para o seu lugar. Fique de pé, não senta não, não senta não, fica de pé. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo, para a gente já encerrar. Feche seus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, não, mais forte, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e essa palavra ela me transformou. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e caminha comigo todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, a minha vida é Tua, os meus dias são Teus, a minha casa é Tua. Fica comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero perguntar, aleluias, quem fez essa oração pela primeira vez? Quem fez essa oração pela primeira vez? Recebendo Jesus, entregando a sua vida para Jesus. Vem aqui na frente, a gente vai orar por vocês. Vem cá, gata, vem com ela, vem. É. Quem fez essa oração pela primeira vez, entregando o coração para Jesus? Vem, aplaude ao Senhor aí com alegria, mais forte. Para não. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Mais alguém? Vamos orar aqui? Levante suas mãos para cá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Vem, pode vir. Vem. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Aleluia. Aplauda ao Senhor, gente. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Jesus. Porque é Ele quem faz, Ele quem age, Ele quem move. Amém. A palavra de Deus fala que quando a gente faz essa oração pela primeira vez, entregando a nossa vida para Jesus, o Senhor, Ele se alegra, e há uma festa que acontece nos céus. E por conta dessa festa que acontece no céu, a gente faz uma festa aqui na igreja também. Sabe por que existe essa festa?
Porque a gente sai de uma posição de inconstante como a areia, para Deus nos levar numa posição de firmes como a rocha. E é por isso que a gente se alegra. E aí eu vou contar até 3 e vocês vão virar pro lado e vocês vão ver essa festa que a gente está preparando aqui. Combinado? Gente, vocês estão preparados aí para a festa? Vamos lá? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Podem olhar para trás. Venham, 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 venham. Abracem eles aqui, venham, venham. Venham recebê-los aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O culto ainda não acabou. Fica aqui no seu lugar bonitinho. Fica aqui no seu lugar bonitinho. Ó, você que veio aqui na frente, vem que essa luzinha, acompanha aqui. A gente vai pegar o seu nome, pegar o seu telefone. Acompanha aqui, ó. Você que veio aqui na frente, aqui, ó. Essa luz aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, vamos orar, ensinando o nosso culto. Vem pra cá, feche seus olhos. Feche seus olhos, vem. Pra encerrar o nosso culto, faz assim para os nossos, porque recebe o amor. Para a tua palavra, desse culto maravilhoso. Da graça do Senhor, Jesus, da glória de Deus.